Salve pessoal, aula 3, aula de limites, né? Então agora, né, que o cálculo em si ele começa, né, com essa aula 3 aí, a aula de limites. Então o limite ele é utilizado aí para analisar o comportamento de funções, o comportamento de gráficos também, né? E ele reflete ali uma tendência. Ele vai te mostrar, né, o valor da função quando x tende a um determinado valor. Então é o limite da função que você está trabalhando quando x tende a um determinado valor. Então esse limite aí ele vai ser um valor. Pode ser um número real, pode ser infinito também, né? Então o valor do limite aqui a gente vai aprender a calcular logo em seguida, né? Mas a notação é limite de f de x quando x tende a x0, que é o valor de entrada. Então basicamente, né, no cálculo do limite ele trabalha com essa questão da tendência. Por exemplo, nessa função aqui, f de x é igual a 2x mais 1. Conforme o x ele se aproxima do número 1, né, o valor de entrada, conforme ele se aproxima do número 1, o valor de saída, você repara que ele vai se aproximando cada vez mais do 3. Né? Então ele analisa isso. Né? Então o limite ele analisa esse comportamento da função e também gráfico, né? De que quanto mais próximo a minha entrada for do número 1, né? Então você repara aqui que eu vou me aproximando cada vez mais do número 1, a 0,98, 0,998 e assim por diante. Mais próximo a minha função ela vai se aproximar aí do valor 3. Então o valor de entrada aí, ele é definido dentro de um delta, né? E o valor de saída dentro de um epsilon. Limite lateral. Então existe o limite lateral pela direita, que a gente usa aqui um sinal de mais, e limite lateral pela esquerda, que é quando a gente usa aqui um sinal de menos. Então existe caso de funções que elas não são contínuas, né? Esse caso aqui que vocês estão vendo, por exemplo. Então nem sempre a função ela vai tender ao mesmo valor se a aproximação for feita pela direita ou pela esquerda. Por exemplo, quanto mais eu me aproximo do zero pela direita, vindo aqui da direita para a esquerda, pegando números grandes, 2, 1, 0, 5, quanto mais eu vou me aproximando do número zero, mais a função ela vai se aproximar do número 1. Então o limite dessa função aqui que a gente está vendo pela direita, que é com o sinalzinho de mais, é o número 1. Já pela esquerda, eu vou inverter o lado, eu vou trabalhar daqui, do lado esquerdo, da esquerda para a direita. Então, quanto mais eu me aproximo do zero pela esquerda, mais a função ela vai se aproximar do menos 1. Então, isso daí acontece, né, em alguns casos, como esse aqui, que a função ela não é contínua. Função contínua, né? Então a função contínua, basicamente assim, você vai ver, ela não vai ter buracos, né? Ela vai existir ali para o tempo todo, né? Para todos os valores ali de entrada. E além disso, né, os limites laterais eles são iguais. Então numa função contínua isso daqui não acontece. Isso daqui do limite pela direita e pela esquerda dá valores diferentes, só acontece nessas funções aqui onde a gente tem uma quebra, né? Tem um buraco. Em funções contínuas isso daí não vai acontecer. Aqui alguns exemplos, ó, uma função aqui que não é contínua, tá vendo? Tem um buraco aqui, né? Essa outra também, ó, tem uma quebra aqui. Qual o limite de x tendendo a 2 pela esquerda? Pela esquerda eu quero tender a 2, aqui, né?
pela esquerda eu vou vir por aqui. Então, quando eu chegar aqui perto do 2, o limite da função vai ser 1. Já se eu vier pela direita, eu estou vindo aqui por cima, ó, conforme eu for me aproximando do número 2, a função ela vai se aproximando do 3. Tá vendo? Então, são valores diferentes. Então, o limite da função quando x tende a 2, ele não existe. Ele só vai existir se os dois eles forem iguais, né, o que caracteriza a função contínua. Propriedade da função contínua, né? Isso daí é utilizado mais à frente para definir algumas propriedades de limite, né? Função contínua, se você somar duas delas, você obtém uma outra contínua, né, no mesmo ponto. Se você multiplicar elas também, e se você dividir também. Então isso daí acaba sendo utilizado ali no limite para você, algumas vezes pode ser necessário aí pegar o limite e dividir ele em partes. Então agora vamos à parte mais importante, né? Essa parte inicial é a parte mais abstrata, né? Mas a parte mais importante é você realmente saber calcular o limite, né? E então existem vários casos, né? A gente vai trabalhando devagar. Hoje aqui eu vou explicar só o primeiro e o segundo caso. A gente também vai fazer os exercícios relacionados só a eles também, para não dar um nó na cabeça do aluno, né? Então aqui a gente vai ver o primeiro caso, o caso mais fácil de cálculo do limite. E é o caso que você sempre vai tentar fazer, né? Que é o caso, a função ela existe, está definida no ponto, né? O que você vai fazer? Vai substituir no valor de x. Então, qual é o limite de 2x mais 1 quando x tender a 2? Então, você troca o 2 pelo 2 e calcula aqui, vê quanto dá. Ó. Então, o cálculo do limite, o básico, né, é esse. É simplesmente você trocar no valor de x, né, o valor da sua entrada ali, da tendência, né, você joga ali no valor de x, vai ficar 2 vezes 2, mais 1 vai dar 5, né, 4 mais 1, 5. Então, esse é o primeiro caso, né, que a gente vai ver ali de limite. Eu vou aproveitar aqui, né, quem quiser já pode dar uma olhada já no exercício que eu vou fazer, né, no exercício 1. Mas eu já vou aproveitar o mesmo vídeo e já vou falar do segundo caso, que já começa a ter algumas peculiaridades, né? Que é o caso, né, eu estou ali com a função polinomial, só que eu tenho a questão do infinito, né? O infinito, né, existe o mais infinito e o menos infinito, né? A gente entende que o mais infinito é quando é um número muito grande positivo, né? E o menos infinito é um número muito grande negativo. Então, como que fica o limite quando a tendência for para um número muito grande positivo ou um número muito grande negativo, mais ou menos infinito? Então, basicamente, o que você faz é colocar em evidência a maior potência de x. Então, se você tem esse limite aqui para calcular, a função é essa aqui, ó, 3x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. Na prática, você já pode pegar logo a maior potência e desprezar as outras. Por que isso acontece? Porque quando você troca põe em evidência, né, e troca por infinito, 2 por infinito dá 0. Se você pegar o 2 e dividir por um número muito grande como infinito, você vai zerar a função. Então sempre essas divisões por infinito aqui, elas vão dar 0. 0, 0 e 0. E vai sobrar o 3, que vai multiplicar o x à quarta. E aí você vai ficar com 3 vezes infinito elevado à quarta, vai dar infinito. Então, recapitulando, se você pegar uma expressão dessa aqui, com a tendência a infinito, você despreza os outros termos, você já pode passar daqui direto para cá, né? Muitos autores aqui eu só coloquei esse passo aqui para mostrar, né? O segundo passo.
Mas muitos autores aí já vão direto do primeiro para a terceira etapa. Ele simplesmente pega a função, joga fora toda a parte, né, com os menores potências, né, com os menores expoentes. Então você joga tudo isso daqui fora, vai ficar só com esse limite aqui. E aí você vai calcular o limite dessa expressão aqui, né, infinito elevado à quarta, né, e aí vezes o 3 vai continuar dando infinito.